Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado especial, o nosso convidado especial, para fazer parte desta jornada. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e estamos chamando de o Evangelho do Cuidado, porque é a maneira como Jesus é apresentado no Evangelho de Lucas, como alguém que cuida, alguém que se importa, alguém que se aproxima do outro para poder cuidar dele, ajudar, auxiliar, socorrer, consolar e transformar a vida das pessoas. E nós estamos já numa longa jornada, porque talvez esse seja um dos maiores estudos bíblicos que já realizamos no nosso programa, que já vai aí de alguns anos, né? Desde o começo de 2022, ou 2020, se não me engano. E isso para nós é uma alegria, a gente poder compartilhar com você, com o reino de Deus, com as pessoas, algumas descobertas tão ricas da palavra de Deus. Nós não vamos demorar muito para apresentar a nossa aula, porque é para isso que nós viemos aqui. Nós não viemos aqui para conversar, viemos aqui para estudar e é isso que precisamos fazer. Nós temos um material de estudo, tanto na forma de apostila quanto na forma da apresentação que fazemos aqui durante a aula. A apostila ela é oferecida gratuitamente em nosso blog. O endereço para o blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode achar facilmente ali, localiza naquela lista enorme de cursos que já está crescendo absurdamente. Você escolhe ali, você vai encontrar o Evangelho de Lucas, Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Esse estudo tem essa apostila está sendo construída ao longo do curso. Então, se você está assistindo esta aula ao vivo ou nesta semana, você precisa baixar a apostila porque o conteúdo já está dessa aula de hoje já está lá. Essa aula fica gravada no nosso canal do YouTube, no canal de nossa igreja no YouTube. E você pode acessar quando quiser. Inclusive, as aulas que você perdeu anteriormente, você pode acessar na playlist do curso em nosso canal. E também nós temos a apresentação, que vamos colocar aqui já para todo mundo acompanhar. Esse é o nosso material de apresentação do curso Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. E por aqui nós vamos compartilhar com você textos bíblicos, as nossas ideias, os nossos comentários também, a síntese dos nossos comentários também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aí, ou no chat aqui do lado, ou nos comentários. Eu estarei acompanhando, vou ler as suas dúvidas e se eu estiver em condições de te ajudar, com certeza eu vou tentar te ajudar. Para mim será um grande prazer poder ajudar você. A nossa aula de hoje é uma aula que vai falar sobre a questão da fé. Fé e cuidado é o tema da nossa aula de hoje. Um tema bastante curioso, porque a gente vai relacionar a experiência de fé a uma oportunidade que a gente tem de colocar a nossa vida a serviço do outro, no cuidado do outro. Preste atenção em tudo que falaremos aqui, tudo que apontaremos, todas as nossas observações. E se você quiser trocar uma ideia, pode entrar em contato comigo, que será um grande prazer te atender. Para aquecer a nossa meditação, eu escolhi um texto, que é Lucas capítulo 17, verso 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Eu gosto muito desse versículo porque ele diz
que os discípulos pediram poucas coisas para Jesus. Há duas coisas só que os discípulos pediram para Jesus. Uma foi: ensina-nos a orar. Eles queriam aprender a orar. E a segunda foi: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Olha que pedido interessante. Você já pediu isso para Deus alguma vez? Olha, eu muitas vezes já pedi a Deus: Senhor, me dá fé, porque se o Senhor me der força, eu sou capaz de fazer uma besteira. Olha, claro que eu não falei assim, não é? Mas tem gente que fala assim mesmo, né? Fala às vezes brincando, mas são brincadeiras que às vezes podem dar certo. Mas o que a gente precisa fazer para ter mais fé? A primeira atitude é dizer para Deus: a minha fé é pequena, eu não tenho uma fé suficiente. É bom a gente declarar isso. E os discípulos disseram isso para Jesus. Isso é algo de profunda intimidade quando alguém diz de suas limitações para um amigo, para uma pessoa. Então, meu querido, minha querida, se você tem fragilidades na vida, leva isso para Deus, fala com Deus, ainda que seja esse assunto tão íntimo que é a falta de fé. Falta de fé, ninguém tem coragem de confessar isso assim abertamente, mas os discípulos disseram isso para o Mestre Jesus. É porque com ele a gente pode confiar, de abrir o nosso coração, sabendo que não seremos reprovados por causa dessa confissão. O nosso estudo de hoje está baseado em Lucas, capítulo 16, versos de 1 até o capítulo 17, verso 37. Ou seja, é o capítulo 16 todo e o capítulo 17 todo. É um texto longo, mas você vai ver que está tudo interligado e é um momento assim, muito especial do ministério de Jesus. Os capítulos 16 e 17 de Lucas são uma continuidade da maneira como Lucas vai narrando a jornada de Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Prestem bem atenção, ele ainda está no processo de caminhada, ele está se transferindo para Jerusalém. Foi um processo longo, ele levou muito tempo, passando pelas cidades, entrando nos vilarejos, falando com as pessoas, cuidando de pessoas ao longo do caminho. E nesse trecho dessa jornada, que compreende os capítulos 16 e 17, nós vamos encontrar uma linha de raciocínio que envolve toda essa trama, toda essa narrativa, todo esse conteúdo que Lucas nos apresenta. Lucas ele começa com uma preocupação com os cuidados com a vida presente e se expande para com os aspectos práticos da vida de fé. Você vai encontrar isso na leitura desses dois capítulos. Primeiramente, nós vamos encontrar duas ideias que estarão ali presentes. E essa ideia ela vai estar ligada a um conteúdo central. Que conteúdo é esse? É a afirmação da falta de fé. O versículo 5, como nós falamos no começo, apresenta essa confissão dos discípulos ao dizerem que eles precisavam de ajuda no que diz respeito à fé, ao tamanho da fé que eles possuíam. Eles achavam que tinham uma fé insuficiente para dar conta de tantas demandas da vida e, além das demandas da vida, as demandas do discipulado. Coisa comum para todos nós. Se eu perguntar a vocês aqui, quem consegue dar conta de todas as exigências da vida e da fé cristã, será que eu vou encontrar pessoas, não, estou tranquilo, estou conseguindo dar conta de tudo, eu sou capaz, olha, eu estou nadando de braçada. Se você é capaz de dizer isso, eu quero te dizer uma coisa, você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque na grande maioria das pessoas, até mesmo os grandes apóstolos,
As pessoas que viveram uma vida de intimidade com Deus, os homens e mulheres de Deus da história do cristianismo, todos, sem exceção, confessaram que tinham dificuldades de colocar em prática a sua fé. E, com certeza, esse pedido dos discípulos estaria na boca de qualquer cristão sincero, qualquer cristão temente a Deus, qualquer pessoa que quiser ter uma vida de maior produtividade no reino de Deus. Aumenta a nossa fé. Quantas vezes você já orou por isso? Você alguma vez já fez isso? Faça isso. Os discípulos fizeram isso. E Jesus acolheu esse pedido dos seus discípulos. Então, há uma relação entre o exercício de fé e o cuidado material da vida, que esses são os dois polos que vão ser acompanhados, que vão acompanhar toda a narrativa dos capítulos 16 e 17, que é a relação do exercício de fé e o cuidado material da vida. Especialmente no que diz respeito à maneira como lidamos com o dinheiro. Não sei como é que você lida com o seu dinheiro, mas esse assunto é um assunto tremendamente espiritual. Eu não quero aqui me parecer com um pregador que se preocupa com o dinheiro que movimenta o reino de Deus. Eu quero aqui me preocupar com a maneira como você administra os recursos que Deus tem dado para você. Você é um mordomo de Deus. Você cuida dos recursos de Deus. A gente, como cristão, parte do princípio de que tudo pertence a Ele e nós somos administradores daqueles bens, daqueles recursos que o Senhor tem permitido que cheguem até nós. Pode ser muito ou pode ser pouco. E eu sei que a grande maioria sempre vai achar que tem pouco para poder administrar. Mas, na verdade, esse pouco que você tem é suficiente para que você possa dar conta de uma vida espiritual saudável na presença de Deus. Então, logo de cara, esse relato apresenta duas parábolas muito interessantes sobre essa relação que nós, como cristãos, temos com os recursos materiais. A primeira parábola é conhecida com o curioso título A Parábola do Administrador Astuto. Eu já li Bíblia com esse título, dizendo que era um trabalhador desonesto. E, de fato, ele cometeu algumas infrações com o dinheiro do seu patrão. Essa parábola encontra-se entre os versículos 1 e 9 do capítulo 16. O que diz essa parábola? Conta a história de um administrador dos recursos de um homem muito rico, e ele foi acusado pelo seu patrão de desperdiçar todo o dinheiro do seu senhor, de usar indevidamente os recursos do seu senhor. E ele foi, então, ameaçado de demissão. E para que ele pudesse resolver o problema dele, o que ele fez? Quando ele viu que estava em risco de perder seu emprego, procurou reparar o dano que causou, aplicando soluções mais brandas para quem lhe devia. Isso o ajudaria a ter um tratamento mais solidário, mais amável, mais amistoso dos seus amigos, daqueles a quem ele tinha emprestado recursos para poder fazer caixa. Então ele teria um tratamento mais amável quando estivesse desempregado. Ele correu para fazer aquelas negociações, baixando a dívida, baixando os juros, reduzindo o montante, para que as pessoas conseguissem pagar a ele e se livrarem daquelas dívidas. Então, quando o patrão soube de sua astúcia, que isso é realmente um ato de tremenda esperteza, né? O patrão o elogiou.
Aqui não diz se ele desistiu de demitir o empregado. Com certeza o empregado foi demitido. Mas Jesus chama a atenção para o fato de que aquela parábola ela dava provas de que nós precisamos aprender a sermos mais prudentes com o uso dos recursos que são colocados em nossas mãos, principalmente quando se trata em ajudar os outros. Então, para ter essa ideia, é necessário ter prudência com o uso dos recursos de que dispomos para ajudar uns aos outros. Ele não precisaria esperar estar com a corda no pescoço para poder fazer isso. Ele poderia fazer isso poderia ter feito isso desde o começo, desde o primeiro momento, inclusive informando ao seu senhor do que ele estava fazendo com o dinheiro do seu senhor. Jesus, então, deixa um versículo, um ensinamento dessa parábola. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, você tem recurso? Qual recurso que você tem? É muito, é pouco? Você tem dinheiro aplicado? Você tem investimentos? Você tem um salário que dá para você viver bem? Faça com que esse recurso possa estar à disposição de fazer o bem para as pessoas, de compartilhar o que você tem com outras pessoas, de abençoar outras pessoas com os recursos que você dispõe. É isso que Jesus quer que a gente faça. Para que a gente vai fazer isso? Porque o dia mal vem, a fase da carência vem, e aí as pessoas vão lembrar de quem você é, da bondade do seu coração, da sua generosidade, e vão saber que investir em você, cuidar de você, vai também ser uma possibilidade de cuidar de muitas outras pessoas. É preciso a gente aprender a vencer o nosso próprio egoísmo para podermos fazer aquilo que abençoa a vida dos nossos amigos. A segunda parábola é a famosa parábola do rico e Lázaro. Ela está nos versículos de 19 a 31 de Lucas 16. Essa parábola é uma parábola das mais conhecidas de Jesus. Ela fala de um homem rico que ostentava sua riqueza e que convivia com um mendigo à porta de sua casa. Parece história de nossos dias, mas naquela época de Jesus também havia essas coisas. Pessoas que ostentavam a sua riqueza e que conviviam com pessoas à porta de sua casa, passando necessidade, sofrendo privações. É o retrato da desigualdade do mundo. A porta da casa do rico é o retrato da desigualdade que existe no mundo. Pessoas tão próximas da gente, com tanta riqueza, com tanto dinheiro, desperdiçando tanto da sua vida e ao seu lado, ali, na esquina da sua casa, muitas vezes batendo a porta da sua casa para pedir ajuda a alguém que carece de tudo para poder sobreviver. Então, esse mendigo, ele tinha um nome, ele se chamava Lázaro e sofria de muitas chagas pelo seu corpo. E quem era o rico? O rico não tem nome, não importa saber quem era qualquer rico. Qualquer rico faria exatamente isso que aquele homem estava fazendo, ostentar a sua riqueza e ignorar a pobreza que estava à sua porta. Então, esse mendigo chamava-se Lázaro, sofria com muitas chagas e o nome desse rico não importava em nada. O mendigo tinha vontade de comer das sobras das mesas do rico. Talvez até pedisse um prato de comida ou um resto de comida, mas ali não há esse registro. Mas é a gente que imagina isso, né? Mas tudo que ele tinha como certeza para a sua vida eram os cães que vinham lamber suas feridas.
Era o único consolo. A única companhia que ele tinha eram os cães que ficavam ao seu lado, lambendo suas feridas. Um dia, os dois morreram. E cada um deles tem um destino diferente após a morte. Vamos lembrar aqui que é uma parábola, tá bom, gente? Não dá para fazer doutrina a partir de uma parábola. É Jesus contando uma parábola para a gente daquela época que entendia a vida após a morte dessa maneira. Isso não quer dizer que seja de fato assim. Jesus está contando uma história, uma fábula, uma obra literária das mais curiosas. Era a parábola que Jesus contava. Quais são os destinos dessas duas pessoas? O mendigo Lázaro foi levado direto para a presença de Abraão. E o rico? O rico foi levado para a sepultura. Foi isso. A quem se refere Abraão? Abraão é uma figura simbólica para aquele contexto, porque ele representa o pai de toda a civilização hebraica, judaica. Ele é o pai de todas as gentes, ele é o pai da fé. E então o mendigo Lázaro é levado para esse contexto, para ele ser cuidado por um pai amoroso, cheio de fé, que nos acolhe em nossas lutas. E o rico vai para onde? O rico, meu querido, ele ficou lá no Hades. O Hades é o lugar da perdição. É o modo como os judeus entendiam a vida na sepultura. A sepultura lembra esse lugar de morte, onde você apaga, onde você é destruído, onde você não existe mais. O Hades muitas vezes é traduzido como inferno, mas não é um inferno como a gente pensa na nossa cultura ocidental, cheio de diabinhos lá com seus garfinhos, espetando você para você cair na fornalha de fogo ardente. Estamos falando do Hades como um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de sofrimento, que é um sofrimento eterno, que nunca terá fim, porque você sabe que poderia ter escolhido fazer a coisa certa e não fez. Era isso, a habitação dos mortos, conforme a tradição judaica. O Hades é um lugar de tormenta, de angústia, de remorsos. O lugar onde Lázaro se encontrava era um lugar de consolo, de acolhimento e de livramento. São metáforas, são símbolos disso que a gente acredita que depois de uma vida de luta a gente venha receber como recompensa ou como castigo eterno por causa das nossas escolhas. Essa é a parábola do rico e Lázaro. O rico, então, naquele tormento que ele estava vivendo, ele clama ao Pai amoroso, a Abraão, que envie alguém para avisar os seus parentes sobre a realidade do Hades. O Hades não é fácil. O Hades é um lugar de aflição. Você vive uma vida aí despreocupada com isso, mas quando você desce à sepultura, não é fácil. Então, o rico é lembrado de que todo mundo tem uma referência para poder encontrar uma saída para a sua esperança, que é a Escritura, formada pela lei e pelos profetas. A Escritura é um guia confiável para a eternidade. Ela ensina a gente a viver o hoje com o coração e a esperança voltados para a eternidade. Então ele diz assim: Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se a pessoa já tem o seu coração endurecido para a palavra de Deus, pode acontecer o que for, isso não será suficiente para convencê-lo de seu pecado, da necessidade de uma mudança de atitude, de mentalidade. Pode ser até que se torne uma pessoa religiosa,
frequentador de igreja, porque tem muito frequentador de igreja que tem o mesmo coração, a mesma mentalidade do que o rico da parábola. E são poucos os irmãos da fé que agem como o mendigo Lázaro, infelizmente. Há uma quantidade muito grande de irmãos na fé que são indiferentes àqueles que sofrem. Então, essas duas parábolas podem dar a entender que a riqueza é um problema para a espiritualidade. Porém, Jesus nunca ensinou esse tipo de coisa sobre a riqueza. Jesus nunca proibiu a riqueza. Ele nunca condenou a riqueza, mas ele condenou a mentalidade apegada à riqueza. Como diz o apóstolo Paulo lá na carta a Timóteo, não é o dinheiro que causa problema, mas é o amor ao dinheiro que causa problema. No ensino cristão, a riqueza é uma má companhia quando se trata de acumulação e egoísmo. Então, se você usa a sua riqueza somente para o seu próprio bem, a riqueza é um problema para a sua fé. Mas quando ela é usada na perspectiva do reino de Deus, ela é útil, ela é necessária, e eu digo mais, ela é uma bênção. É uma bênção você poder ter uma condição financeira melhor. E Deus trabalha para que a gente possa ter uma condição financeira melhor, para que nós possamos usar os recursos que nós temos de maneira mais sábia, de maneira mais produtiva, fazendo com que essa riqueza seja gerada a partir de uma administração sábia e abençoadora dos recursos de que dispomos. Então, vejam alguns princípios que Jesus apresenta ali, no meio dessas duas parábolas, da parábola do administrador astuto e da parábola de rico e Lázaro. Há alguns versículos ali no meio que demonstram modos de cuidar da riqueza com valores do reino de Deus. Como que os valores do reino de Deus ajudam a gente a lidar com a riqueza? Em primeiro lugar, lidar com a riqueza com honestidade. Não importa quanto você possua, seja sempre honesto, no muito ou no pouco. Você precisa ser honesto, ser uma pessoa capaz de honrar com seus compromissos e respeitar os direitos e os recursos dos outros. Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que um dia deu um testemunho porque que ele havia desenvolvido a fidelidade na prática do dízimo. E ele era uma pessoa muito bem financeiramente, já faleceu. Então, esse irmão, ele dizia que um dia ele ouviu na palavra de Deus. Ele estava vivendo uma fase muito difícil financeiramente. Ele disse que leu na Bíblia que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, a primeira decisão que ele tomou é: se eu tenho que ser honesto e fiel, eu vou começar agora, enquanto eu tenho pouco, para que eu possa aprender a administrar o muito. Porque se eu não souber administrar o pouco agora, eu não vou saber administrar o muito. Que bênção, não é? Foi um grande testemunho, eu aprendi muito com aquele irmão em Cristo. O segundo princípio que Jesus orienta é o princípio da confiança. A maneira como lidamos com os bens materiais e como administramos os recursos que temos abre novas possibilidades de serviço no reino de Deus. A riqueza que eu tenho, as condições materiais que eu tenho, mesmo que sejam poucas,
são oportunidades para servir. Eu me lembro de uma casa que eu visitei em Havana. Havia uma senhora que frequentava a igreja e ela era proibida, por causa do seu trabalho, de ser uma cristã na sua repartição. Então ela vivia uma vida bem modesta. E eu fui à casa dela. Na casa dela não tinha móveis, eram apenas caixotes. Os copos eram vidros de compotas que ela conseguia aqui e ali. E ali ela ofereceu um delicioso café. E nós sentamos nos caixotes e começamos a conversar sobre as oportunidades de servir ao Senhor que temos. E ela deu um grande testemunho de que, mesmo com as limitações de viver a sua fé, de ter condições financeiras para isso, ela deu um grande testemunho de que, naquelas circunstâncias, ela estava servindo ao Senhor com tudo o que tinha. Com tudo o que tinha. Olha que maravilha, não é? Jesus diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não é capaz de lidar com o seu salário, mesmo que seja baixo, com a sua poupança, mesmo que seja pequena, com as coisas que você possui, com os seus bens, com suas propriedades, mesmo que seja pouquinho, se você não é capaz de lidar com isso hoje, como que você espera que Deus deposite em você confiança para algo muito maior? É disso que a palavra de Deus está dizendo. Isso não quer dizer que você tenha que dar dinheiro para a igreja. Não é desculpa para pastor ficar usando esses argumentos para explorar a fé dos outros. Eu estou falando de você com Deus. É você e Deus. Como que você cuida do pouco que você tem? Como que você faz para abençoar outras pessoas? Se você não é capaz de fazer isso agora, pode ter certeza que Deus vai ter uma certa dificuldade de confiar em você para depositar em você confianças muito maiores. Terceira orientação, o terceiro princípio é o princípio do serviço. O dinheiro, olha, meus irmãos, minhas irmãs, o dinheiro é uma coisa que só tem valor quando está em movimento. Dinheiro embaixo de colchão não progride, não gera riqueza, ele não se movimenta. Você lembra da parábola dos talentos que está lá em Mateus capítulo 25? Jesus conta a história de 3 servos, que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. E os servos poderiam fazer com aquele recurso o que quisessem. E aí, então, o que recebeu 5 talentos foi lá, investiu o dinheiro e ganhou outros 5. O que tinha 2 fez a mesma coisa, foi lá, investiu o dinheiro e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, que era tão pouquinho, disse: gente, é tão pouco, mas se eu perder isso, eu não tenho como repor. Aí o que ele fez? Ele escondeu aquele talento, ele enterrou o talento. E aquele talento ficou intacto. Em um tempo, ele ficou exatamente igual. Aí o Senhor volta e pede contas dos talentos. E para a decepção daquele que ganhou menos, o patrão ficou muito aborrecido pelo fato de que aquele servo, não soube administrar o pouco que tinha. E uma frase dessas parábolas que me chama muito a atenção é a ideia de que, sendo fiel no pouco, sobre muito seremos colocados. É assim que Jesus diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma promessa, eu guardo isso para mim. Ser fiel no pouco que eu tenho é algo que abençoa a minha vida. Então, o dinheiro ele precisa ser movimentado, ele precisa gerar riqueza. Saber movimentar o dinheiro
para o benefício de uma causa e para o bem comum é uma habilidade útil para o reino de Deus. Se você puder aprender isso, meu irmão, minha irmã, como fazer com que os recursos que você tem abençoe mais gente e se multiplique, por favor, faça isso. Jesus diz: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha que princípios interessantes, né? Mas tem um quarto princípio, que é o princípio da espiritualidade. Dinheiro é um assunto espiritual, meu irmão, minha irmã. Não é um assunto material. É claro que há uma materialidade e que o mundo se rege pela ideia materialista de controle do dinheiro. Dinheiro mas ele é um assunto tremendamente espiritual. Administrar o dinheiro, incluindo o reino de Deus em nosso orçamento, é um ato de sabedoria. Jesus também diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, ok, o assunto é dinheiro, mas a prioridade é servir a Deus. Então, sirva a Deus com os recursos que você tem, nas condições concretas de vida em que você se encontra. Sirva a Deus nessas condições. Coloque o reino de Deus na sua agenda, no seu orçamento, na sua planilha, no seu projeto de vida. Faça isso. Você precisa servir ao Senhor nas suas condições concretas de vida. Isso é uma lição que a gente precisa aprender. Antigamente, a gente chamava essa área da vida como mordomia. A gente precisa aprender a ser bons mordomos daquilo que o Senhor confiou a nós. Então, esses ensinos de Jesus provocou uma reação contrária na cabeça dos fariseus. Eles ficaram assustados com aquilo, porque achavam que eles teriam que entregar tudo para o reino de Deus. Então, aqueles que são apegados ao dinheiro e orientam suas vidas pela lógica da acumulação não compreendem esses princípios. Porque a lógica do mercado, a lógica do mundo é exatamente essa, é de estar apegado a essa ideia da acumulação e a necessidade de ter mais dinheiro, orientar a vida pelo ter. É uma característica da vida dominada pelo mercado, pelo mundo materialista em que nós vivemos. Diz Lucas, os fariseus que amavam o dinheiro, olha que coisa interessante. Os fariseus amavam o dinheiro. Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. O que fazer, não é? O ensino de Jesus sobre a riqueza e a relação com os bens materiais é oposta à lógica da acumulação e da ganância que há no mundo. E uma das coisas que ficam muito claras neste ensino de Jesus é que o Senhor se agrada de uma vida mais simples, de uma vida mais modesta, de um estilo de vida mais simples, mas também de uma atitude mais generosa. Nós precisamos aprender a fazer isso. Aquilo que tem muito valor entre os homens, diz Jesus, é detestável aos olhos de Deus. Toda a ostentação da riqueza, tudo isso desagrada a Deus. Toda a maneira de você ostentar aquilo que você tem e porque você tem é algo que entristece o coração de Deus. Jesus também chama a atenção para o fato de que estamos vivendo um tempo novo.
Jesus veio trazer um novo tempo para a humanidade. É o tempo da graça, dominado por uma nova mentalidade que requer ações mais solidárias, mais fraternas, mais humanas, mais cooperativas. Jesus então apresentou as marcas desse tempo a partir de uma comparação com a preocupação com a lei, conforme ensinada pelos fariseus. Qual é a relação entre a lei e a graça? Primeira relação, nós vivemos no tempo da graça. A lei e os profetas profetizaram até João, diz Jesus. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É preciso a gente entender que Jesus trouxe um novo tempo em que a lei ela já não é o fator dominante para que nós possamos tomar parte do projeto divino. Segundo lugar, a graça não anulou a lei, porque algumas pessoas podem dizer: então nós não precisamos mais seguir a lei. De forma alguma, Jesus não disse isso. Ele nunca disse que veio revogar a lei. Ele veio apenas cumpri-la. E então ele vai dizer para nós que a lei continua valendo, ela tem um valor para nós, mas quem interpreta a lei agora não é o literalismo da justiça dos homens, mas a graça divina, a misericórdia divina, a compaixão divina, o amor divino. A lei, ela precisa ser olhada com os olhos do amor. Jesus diz assim: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Tudo o que está na lei tem valor para a vida humana até nos dias atuais. E em terceiro lugar, a lei, então, tem uma função muito importante para a fé cristã. Ela serve como um valor moral. Ela tem um parâmetro de moralidade ali presente que a gente precisa prestar atenção. E Jesus, ele coloca uma situação que é bastante curiosa, que afetava a vida dos fariseus, que era a questão do divórcio. E eles então criavam esquemas, criavam desculpas, criavam estratégias para poder favorecer o divórcio. A gente olhar o que Jesus diz naquela época com os problemas de relacionamento conjugal dos dias atuais, não tem nada a ver, é um anacronismo. Porque se você olhar as leis judaicas, as leis dos fariseus, para favorecer o divórcio, você vai ficar escandalizado. A lei farisaica, ela dizia, inclusive, que era possível uma pessoa pedir o divórcio só porque ele achou que a sua mulher ficou mais feia. Olha, gente, isso é de alguma coisa do outro mundo. Nós não sabemos entender, nós não convivemos com isso. As razões fúteis para se encontrar o divórcio. E Jesus então diz: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Porque aqui não fala o contrário, né? A mulher vai casar com alguém divorciado, vai cometer adultério também? Por aproximação, poderia até a gente acreditar que sim. Mas Jesus está falando aqui da atitude do homem, o homem que pede o divórcio. E naquela época, os judeus fariseus, quando pediam divórcio, eram por razões morais escusas, estranhas, ofensivas à mulher, degradantes para a vida da mulher. E quem fazia isso estava cometendo pecado de se separar da sua mulher por motivos fúteis. A gente precisa ler a Bíblia com mais atenção, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? Então, o capítulo 16, ele tem
essas orientações tão importantes para a gente aprender a lidar com as condições materiais do mundo em que nós vivemos. E aí começa o capítulo 17. No capítulo 17, Jesus já inicia um novo ensino sobre o problema do escândalo, como eu disse, dessa questão da moralidade, de você tomar decisões que escandalizam o outro. E ele vai dizer que o escândalo é inevitável. Ele acontece em todas as circunstâncias. E quando ele acontece, é preciso a gente lembrar de duas coisas. O problema do escândalo é um caso sério na vida da pessoa que o pratica, mas todos nós precisamos desenvolver uma prática para a boa convivência comunitária, que é a prática do perdão. Para Jesus, o escândalo é inevitável. Ele pode acontecer com qualquer pessoa, mas o dano para quem se envolve em um escândalo, ele acaba sendo maior do que para aquele que sofre com o escândalo. Jesus chega a dizer que seria melhor que ele fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Você já viu uma pedra de moinho como é? Ela é enorme, ela é na forma de uma circunferência e ela era tão grande que era para amassar os grãos do trigo para fazer a farinha. Então era uma pedra muito grande. Então era melhor você ser lançado com aquela pedra enorme no seu pescoço no mar do que vir a praticar um escândalo. Tamanha é a preocupação de Jesus com o escândalo. Porém, é preciso estar com o coração sempre disposto a perdoar, até mesmo os que causam escândalo. Jesus chega a dizer: se alguém pecar contra você 7 vezes ao dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Essa afirmação é algo muito forte. Como que eu vou suportar alguém que durante um dia comete erro após erro, vai me infernizando a cabeça, vai prejudicando a minha vida, vai fazendo maldade comigo, e aí ele vem todo arrependido, diz, foi mal, você me desculpa aí, e eu vou lá e perdoo. Uma ova que eu faço isso. Já teve muitos irmãos e irmãs assim, pastor, eu preciso aprender, então, muita coisa. Olha, eu não sei isso. Essa parte do cristianismo eu ainda não aprendi. Mas não é só você não, meu irmão, minha irmã, você que pensou aí sobre isso, não é só você. Os discípulos também pensaram nisso. Eles disseram, os discípulos compreenderam que essa era uma das lições mais difíceis de serem aprendidas. Somente uma pessoa dotada de uma grande fé seria capaz de alcançar esse nível de perdoar quem peca contra nós por tantas vezes. Por isso que eles pediram para que Jesus lhes aumentasse a fé. Que coisa, né? Olha, me dá fé aí, porque essa aí não vai dar, não. Eu não tenho fé para esse tipo de coisa. No capítulo 17, então, encontramos algumas lições dadas por Jesus sobre a importância da fé. Então, ele vai falar de algumas dessas lições importantes. Quais são as lições da fé que encontramos no capítulo 17? A primeira lição é a lição da confiança. Fé é confiança. E para isso, uma pequena fé basta. Jesus comparou a fé a um pequeno grão de mostarda. Você não precisa de uma grande fé. Uma pequena fé basta para você confiar nas promessas divinas. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranca-te e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. A segunda lição é a lição do serviço, é lição de fé.
Jesus apresenta uma situação cotidiana da vida de serviço. As pessoas que trabalham servindo são sempre avaliadas pelo cumprimento de suas tarefas. Entretanto, fazer aquilo que temos o dever não comporta nenhuma honra. É nossa obrigação. Ele dá a ideia de um senhor que chega em casa e pede para ser colocada a sua comida, a fim de que, após ele ser servido, é que o empregado estará liberado para fazer a sua refeição. Porque é exatamente isso que é o trabalho dele. Não há nenhum elogio em fazer aquilo para o qual ele foi contratado. E Jesus lembra que essa é a nossa realidade também. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Não espere elogios por você fazer aquilo que é a sua obrigação, aquilo que é da sua natureza. Terceira lição, a lição da gratidão. Quando Jesus estava passando entre a Galileia e Samaria, um grupo de 10 leprosos foi até Jesus e pediu piedade. Eles não pediram milagre, eles não pediram para serem curados, eles pediram apenas uma bênção. Me abençoa, fala comigo, me dá um sinal de vida, olha para mim, tenha piedade de mim, sinta pena de mim, por favor, olhe como eu estou sofrendo. Jesus, então, pediu para que eles fossem se apresentar ao sacerdote. É ele que tem que cuidar de vocês. Vai lá para o sacerdote. E enquanto eles iam, os 10 perceberam que foram curados da lepra, mas só um voltou para agradecer a Jesus por ter sido curado da lepra. Lucas fez questão de registrar que esse único que voltou era um samaritano. Lucas gostava de provocar os judeus um pouquinho. Já é a segunda vez que ele faz isso. Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. É isso que é a gratidão. É você reconhecer que recebeu algo que não merecia, mesmo sem merecer, o Senhor cuidou de você. E a quarta lição é a lição da esperança. A lição da esperança é aquela que aponta para o futuro. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria. Eles tinham uma ideia de que o reino de Deus era uma forma de organização política da sociedade. Porém, Jesus esclarece que o reino de Deus já estava ali entre eles, já era uma realidade presente, embora não fosse visível. Ele chega a dizer: porque o reino de Deus está entre vocês. E vocês não conseguem ver, porque vocês não são do reino. Jesus aproveitou aquele momento para ensinar aos seus discípulos a perspectiva escatológica do reino de Deus. Existe uma perspectiva escatológica do reino de Deus. Ele tanto é uma realidade futura, quanto é uma realidade presente. Ele tanto é uma promessa, quanto é uma realidade eminente, está aqui entre nós. Tanto ele já está entre nós, como ainda não está consumado. Jesus disse: pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Sobre essa questão escatológica, nós teremos uma aula mais à frente sobre o cuidado com o futuro. Aguarde essa lição e nós vamos explorar mais ainda essa questão da escatologia do ministério de Jesus. Para a gente terminar essa aula de hoje, quero deixar a aplicação desta lição na nossa vida. Para mim, eu penso o seguinte: uma das maiores lições sobre a fé
tem a ver com a fidelidade. Para que você precisa de fé? Para realizar sinais e prodígios? Para conquistar coisas para o seu deleite? Isso não é necessário. Deus está cuidando de você agora e Deus tem os seus instrumentos para abençoar a vida, tanto sua quanto das pessoas que você ama. Você precisa de fé para se tornar uma pessoa fiel. Há muitas pessoas que desejam ter uma grande fé, sem antes aprender a serem fiéis no pouco. É um engano pensar que uma grande fé consiste em grandes conquistas e realizações. Porém, Jesus ensina que o nosso maior aprendizado é sermos fiéis no pouco. É para isso que a gente precisa de fé, para a gente aprender a ser fiel nas situações de adversidade. Deixo com vocês esse versículo que já foi citado aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meu querido, minha querida, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e teu carinho. Guarda a nossa vida, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui entre nós, sua participação, convidar você para nos conhecer. Bom, gente, hoje à noite nós não teremos nossa reunião presencial. Eu estarei lá no nosso espaço para poder gravar a mensagem e colocá-la no ar. E se você quiser nos acompanhar, entre em contato com a gente. Nós estaremos ali gravando esta mensagem e colocando a mensagem posteriormente no ar para abençoar a vida daqueles que nos acompanham. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê um domingo de paz na presença de Deus e que cada dia mais Deus faça prosperar a sua bondade para com todos nós.